Motos TV. Boa tarde, meu nome é Roberto Nunes, estou aqui comandando o Autos e Motos TV na versão live do Aratu Online. O tema hoje é um tema muito especial, é transporte de crianças, né? Você sabe como transportar sua criança? Então, essa discussão aqui nós vamos colocar ao longo dessa meia hora aqui do Autos e Motos. Entre os convidados estão Nini Lima, Maíra Lobão e Luiz de Souza, consultor de legislação de trânsito e major da Polícia Militar da Bahia. Quando você compra um carro, muitas vezes você está solteiro e chega um momento que você casa e mães e pais não sabem qual é a melhor maneira de transportar a criança. Então, assim, a dúvida, coloca a criança no banco de trás, como é que coloca ela na cadeira infantil, como é que coloca, qual o momento de mudar entre os dispositivos de transporte infantil. Eu queria primeiro conversar com Nini Lima, referente à situação dela quando ela ficou grávida, como foi essa mudança do perfil dela de dirigir sozinha, grávida e depois com 2 filhos, né, Nini? Você tem gêmeos, 2 meninos, né? Hoje, qual é a parte de segurança, a preocupação de segurança que você tem no transporte dos seus filhos no seu carro? Então, logo que a gente engravida, né, aí eu ia ter 2 bebezinhos, então a dúvida é sempre assim, a gente utiliza o bebê conforto no primeiro momento e tem a posição correta desse bebê conforto, que é olhando para trás, né? Eles tá passando ali o uso da cadeirinha, foi até um post que eu botei hoje. Por sinal, seus 2 filhos são aí, meus né, 2 sendo filhos transportados, né? Aí já é mais recente, né? Não, aí é mais antiga, porque eles já estão com 4 anos. Essa aí é mais recente. Certo. Mas assim, eles estão com 2 anos e meio, acredito, ali naquelas fotos. Então, e hoje eles estão justamente, fizeram 4 anos agora, em 9 de julho, e estão nessa transição, né? Eles têm até porque eles são gêmeos, mas são um pouquinho diferentes, então um tinha peso para a gente já colocar o assento infantil, e o outro ainda não. Mas como eles ainda não tinham feito 4 anos, a gente deixava na cadeirinha. Então, a gente está bem nessa fase de transição, que eu acho que o assento é bem mais prático, porque a cadeirinha ela ocupa um espaço muito grande no carro, né? E aí eu não podia levar ninguém, porque o meu carro é pequeno, então já ficavam as 2 cadeirinhas ali e a gente tinha esse cuidado. Né? Maíra Lima, Lobão, outra mãe também que está passando por mudou. uma situação de novo, né? Isso. Você tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 6 anos e agora tenho um bebezinho de 7 meses. Então, eu usava a cadeirinha com ela até recentemente. Aí mudamos para o assento, porque ficou mais confortável, ela já é maiorzinha. E agora eu estou com bebê conforto. Bebê conforto e cadeirinha no carro. Major Luiz de Souza, né? Major é especialista em legislação de trânsito e houve uma alteração na legislação no ano passado, onde se define esse transporte da criança. O que mudou na legislação, no transporte infantil e nesse primeiro momento que os pais estão com um bebê? Quais são os riscos que essa criança pode ter caso os pais não se preocupem com a segurança da criança no carro? Boa tarde a todos. Realmente, Roberto, a legislação de trânsito ela é muito dinâmica. Ela muda de acordo com o costume e as necessidades, o avanço da tecnologia. No ano passado, ela mudou e houve uma grande polêmica, uma discussão nacional com relação a essa legislação, a Resolução 277, que prevê o uso desses equipamentos para o transporte de crianças. No particular, essa resolução, ela não contemplava os veículos de aluguel, principalmente o transporte escolar. E se discutiu nacionalmente da obrigatoriedade e, por final, deixou-se facultativo, tendo em vista por questões técnicas. Hoje o transporte escolar ele é dispensado do uso desses equipamentos. Então, por incrível que pareça, né, quem mais precisa, né, que é o transporte escolar, por questões até comerciais, econômicas, é dispensado o transporte escolar do uso desse tipo de equipamento. Maíra Lobão, por você já ter tido a experiência anterior da primeira filha, hoje
naturalmente você já teve algumas situações onde você percebeu que sua filha na época estava sendo colocada em risco, né? Mesmo você transportando ou outra pessoa também transportando, como no caso aí, não sei se sua filha já está em escolinha, se é você que leva. Esse cuidado aí é redobrado num segundo filho? Na verdade, a gente fica mais preocupada, né? Porque, na verdade, quando é uma criança só, uma cadeirinha só no carro, eu acho que fica mais confortável. Você tem como manusear, como tratar de uma forma mais tranquila. Uma cadeirinha e um bebê conforto, já fica o espaço mais apertadinho e eu acho que tem que ter mais cuidado. Mas aí acontecem vantagens, porque antigamente, quando eu tinha só minha filha, que era bebê, muito dificilmente eu dirigia sozinha. Porque eu ficava com medo dela engasgar, dela ter qualquer coisa e eu estar dirigindo, não tem ninguém olhando. Hoje em dia, com 2, acaba que facilita um pouco, porque eu fico assim, ó, Lulu, olha seu irmãozinho, olha se está tudo bem. Então, se ele chora, eu peço, acalma seu irmãozinho. Então, assim, para mim é mais confortável hoje com 2. Nini Lima, seus 2 filhos, muitas vezes, têm aquela brincadeira de amiguinhos de escola e se leva mais crianças no carro, né? Essa situação, quando já são 2, levar um amiguinho, como é que faz essa manobra aí para garantir a segurança do amiguinho que foi brincar lá na sua casa? Eu não tinha como levar ninguém. Não tinha. Eu tinha aqui o pai, o carro do pai, e assim, o priminhos, né? Todos amiguinhos, como você falou, coleguinhas de escola, tinham que ir os 2 carros, e aí a gente, por exemplo, se a gente fosse, até, por exemplo, a babá, né? Qualquer outra pessoa a mais que fosse no carro, a gente tinha que dividir, porque não dava, né? Não tem como, porque o meu já ocupava os 2 espaços, não dava nem para ir ninguém no meio. Ali entre uma e outra, não tinha como levar isso com segurança. Então, a gente normalmente utilizava os 2 carros, ou um carro da família, para poder acomodar as crianças direitinho e levar as pessoas extras, que fossem, né, crianças ou não. E a gente sempre pedia. Traz um assento, quando já era maiorzinho, traz uma cadeirinha, não tem como. Olha só, a indústria hoje tem ofertado muitos modelos maiores para situações como essa, né? Uma dessa é o Kicks. A Nissan apresenta agora a versão nacional do Kicks. Olha a matéria aí no vídeo. Depois do March e do Versa, a Nissan produz agora o Kicks no Brasil. O crossover agora tem 5 versões. A Nissan amplia a gama do Kicks, valorizando a versão mais básica e de visual mais caprichado, com novas cores e combinações 2 tons na carroceria. O Kicks ganhou a configuração S com câmbio manual. De série, vem com controle eletrônico de frenagem e assistente de frenagem para os freios ABS. Afixadores Isofix, rádio CD player com entrada USB e Bluetooth. A versão topo de linha SL inclui opcionais como um sistema de alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem. O Kicks vem equipado com motor 1.6 flex de 114 cavalos, acoplado também ao câmbio automático do tipo CVT. Entre os pontos fortes estão equipamentos como a câmera 360 graus, a detector de objetos em movimento e sistemas de controle dinâmico de chassi e em curvas, a estabilizador ativo de carroceria e controle dinâmico do freio motor. O Kicks sai do complexo industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro. A versão S é a inédita e tem câmbio CVT ou manual. A transmissão manual é de 5 marchas. O crossover vem com roda de 16 polegadas com calotas, ar-condicionado convencional e painel de instrumentos comum com computador de bordo. Controle de tração e de estabilidade são opcionais e deixam o carro com um valor acima dos R$ 72 mil. A versão intermediária tem câmbio CVT, chave presencial e partida por botão. O ar-condicionado é digital e a central multimídia tem tela de 7 polegadas. O carro também tem GPS integrado. Autos e Motos TV é uma parceria com a Aratu Online. Temos um site, autosemotos.com, no Aratu Online. Mas, Joaluíde, hoje, modelos como esse, o Kicks, e outros modelos também, todos da indústria brasileira, vêm com Isofix, né? E as próprias empresas fabricantes de cadeiras infantis tiveram que se adequar a essa nova exigência de segurança no transporte de crianças nos veículos, né? O que é o Isofix e como é que a mãe ou o pai deve identificar esse dispositivo de segurança na hora da compra da cadeirinha, já que no carro vem já, né?
É isso mesmo, Roberto. Na legislação de trânsito, há uma regra que ela se aplica a todos os equipamentos. Os equipamentos que são adquiridos pelos pais ou por qualquer condutor ou proprietário de veículo, ele deve vir com o selo do Inmetro. Então, quando você vai comprar um equipamento, você procura o selo do Inmetro e assim você vai ter a certeza de que esse equipamento está de acordo com a legislação vigente. Alguns veículos estão se antecipando a isso, trazendo equipamentos no seu próprio veículo. Porém, pelo texto legal, pelo que diz a interpretação literal, né, da lei, do ponto de vista de interpretação, não satisfaz a exigência legal, porém satisfaz as exigências de segurança. Nesse caso desse equipamento, é um equipamento que pode substituir o assento de elevação, né, que vem nos veículos, que geralmente é comprado para colocar as crianças como forma de segurança no transporte. Ô Major Luiz, hoje quais são os dispositivos de segurança que existem no mercado, né? No caso, tem o bebê conforto para crianças, né, pequenas, e a partir de 4 anos, que é o seu caso, depois eu até quero que você fale um pouco dessa transição aí. Quais são os dispositivos de transporte de crianças no veículo? A lei prevê 4 modelos, certo? O primeiro deles é o bebê conforto. A criança já deve sair da maternidade, na sua primeira vez que entrar no automóvel, já é nesse dispositivo bebê conforto. Crianças que têm até 1 ano de idade devem ser transportadas no bebê conforto, que parece aquela cestinha. E esse bebê conforto, ele tem que ser colocado de acordo com o manual do próprio equipamento que você, quando adquirir, você lê o manual e coloca, no caso a criança fica de costa para o condutor, certo? É a posição mais segura. O segundo equipamento é para crianças que passam de 1 ano até 4 anos, que é a famosa cadeirinha, certo? A cadeirinha ela tem que ser utilizada para crianças de 1 a 4 anos e crianças que têm de 4 anos até 7 anos e meio é o assento de elevação. Nesse caso, é colocado o assento e o próprio cinto de segurança do veículo é que vai proteger a criança. Crianças que têm de 7 anos e meio até 10 anos de idade devem ser conduzidas no banco de trás, utilizando apenas o próprio cinto de segurança, o cinto de 3 pontos. Alguns veículos têm um cinto na parte central que não é de 3 pontos, você deve sempre preferir colocar o cinto de 3 pontos, que é o que mais oferece segurança às crianças. E a regra geral, pelo artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro, crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco de trás. Nini, no seu caso, que você já está no período de transição, né? Você já fez pesquisas sobre qual equipamento comprar para instalar no seu carro para os seus 2 filhos? Já porque a gente teve que viajar. Uhum. E aí ficava muito dispendioso a gente levar a cadeirinha, né? Porque ela é muito grande, ocupa muito espaço. Então, hoje a gente tem novas regras para despacho de bagagem aérea e tal. Então, a gente optou pelo assento de elevação. Como eles já não estavam na idade, mas já tinham o peso, né? Não tem isso. Então, a gente comprou os assentos elevatórios para colocar nos carros que a gente fosse alugar quando chegasse no destino. A gente fez isso. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, porque ao Major, às vezes existem assim, situações extremas que a gente está sem o equipamento. Sim. Por exemplo, eu passei o final de semana na casa nananã, por exemplo, e preciso voltar, ou preciso levar meu filho no médico, estou sem o meu carro, o pai saiu com o carro que estava com as cadeirinhas, isso às vezes acontece na casa de todo mundo. E aí, e às vezes assim também, eu vou pegar um táxi. O táxi não tem a obrigatoriedade de usar os equipamentos, né? Exatamente. Então, qual seria a forma assim mais segura de eu estar transportando meus filhos? Aí pode ser tanto um bebê, pode dar esse exemplo, e crianças de 4 anos, nos veículos que eu não tenho esses dispositivos. A pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa porque o que é que o legislador ele quis alcançar? O cinto de segurança não foi projetado para o tamanho de um adulto. A complexão física da criança é bem menor e, por conta disso, o cinto, se ele for utilizado somente o cinto, pode até ele mesmo vir lesionar na hora do acidente, certo? A criança. Então, o que ele sempre procurou é fazer com que haja um entendimento por parte dos pais de que a complexão física da criança deve estar de acordo com o cinto de segurança. Por exemplo, tem crianças que já têm mais de 4 anos, ela já tem uma altura que apenas o assento de elevação já por si só protege. Mas a lei não é perfeita.
né? Em algumas situações, como táxi, como transporte escolar, ele teve que colocar essa exceção à lei porque ia inviabilizar, né, essas atividades e com isso, no caso dos pais, por exemplo, tem veículos que só possuem a parte da frente, algumas caminhonetas, que a legislação também ela colocou como exceção. A legislação diz também, se houver várias crianças, o que mudou recentemente é que a que tinha a idade maior é que deveria ir para frente. E agora não, a que tem a maior complexão física é que deve ir para frente. Então a lei ela procura adequar para não inviabilizar. Porém, não é uma lei perfeita, não é uma lei que realmente possa atender a todos os detalhes da legislação. Maíra Lobão, você que tem, assim, você está com a criança, você usou o equipamento do seu filho anterior ou você terminou comprando um novo? Na verdade, eu vou usar, porque inicialmente o bebê conforto é diferente, porque a minha primeira era uma menina e agora é um menininho, o bebê conforto dela era todo rosinha, aí, né, não deu. Aí no bebê conforto eu não vou utilizar, mas a cadeirinha com certeza, eu já guardei a cadeirinha, porque minha filha mais velha já está no centro de elevação, então agora, futuramente, né, Mateus vai passar para a cadeirinha que era de Luísa. Nini, já passou por alguma situação onde os dois aí terminaram entrando em conflito? Porque briga de criança é por conta de brinquedo, né? Um pegou o brinquedo do outro, você está dirigindo ali. Já teve situação de você levar um susto por conta dessa interferência dos dois ali na sua condução? Sim, várias vezes. Disputa, choro, eles querem até mesmo assim uma atenção ou não querem ficar na cadeirinha, que é uma das coisas que a gente tem que... Vão chorar, vão espernear, mas vão ter que ficar. Eles vão ter que saber que só vai andar de carro se for na cadeirinha. Então, assim, muitas situações. E às vezes você tem que parar o carro num acostamento, né, para poder ou dar atenção, parar a briga, reclamar. Sei lá, dizer parem com isso, né? Às vezes não tá. E também assim, uma coisa que é preocupante também, quando assim, a gente dá objetos para eles se distraírem. Mas já aconteceu de jogar objeto na gente, num retrovisor. Então isso a gente tem que ter cuidado também. Se possível, aqueles que prendem, não é exagero. Não, eu já vi até pessoas comentando isso, aqueles que você prende na própria cadeirinha para que não seja arremessado na sua cabeça, num vidro, né? Ou em outro veículo. E você, nas conversas entre amigas aí e amigas que têm filhos mais velhos, né? Já chegou de alguma amiga sua relatar da vontade do menino de 10, 11, 12 anos querer ir para o banco da frente? Minha filha de 6 anos morre de vontade de ir para o banco da frente. Assim, os mais velhos, eles têm meio que aversão à cadeirinha, né? Acho que eles acham que é coisa de bebê, de criança bem pequenininha. A minha fala, mamãe, quando eu fizer 10 anos eu vou poder ir para o banco da frente? Eu digo, não. Vai ter que esperar um pouquinho mais, né, Major? Major Luíde, qual é o momento ideal e realmente dentro da legislação que os pais podem liberar a criança no banco da frente? Eu tenho um menino de 10 anos, ele o tempo todo, ele não me pede, mas se eu botar ele vai querer. Então ele gosta de ir no banco de trás com o cinto de segurança. Mas se eu falar, vem aqui, ele é o primeiro a mudar de lugar. Isso não é bom, né, Major? E não é legal também, né? Com certeza. Embora a legislação ela se prenda à questão da idade da criança, os equipamentos são comprados também por peso, levando em consideração a complexão física. Do ponto de vista legal, a criança só pode passar para o banco da frente após ela completar os 10 anos de idade. Certo? No momento da fiscalização, o que é que o agente fiscalizador vai fazer? Vai perguntar à criança qual a sua idade. E nós sabemos da sinceridade das crianças, não adianta você tentar induzir seu filho ou filha a dizer outra idade, que ele vai dizer a idade verdadeira dele e a pessoa vai ser autuada conforme prevê a lei, certo? Por estar transportando a criança sem estar observando as regras de segurança que são previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Bem, na semana passada, a marca Lifan, a revendedora desses carros chineses aqui, na Bahia, aqui em Salvador, lançou o X60 com câmbio CVT. Um modelo que melhora a condução por não ter a possibilidade de você usar a embreagem e a marcha, né? Confira a nossa matéria no Giro de Mercado. O boom dos carros made in China já passou no Brasil.
Mas o crossover X60 tem seu espaço. Chega restilizado e com câmbio CVT. O veículo mais vendido da Lifan traz mudanças na parte frontal, com inédita logomarca estampada na grade, faróis com luz diurna em LED e para-choques mais robustos. O novo X60 vem agora com a opção da transmissão CVT. É modelo montado em regime CKD no Uruguai. As mudanças traseiras também deixaram o crossover da Lifan aliado aos padrões mais esportivos. Sua traseira ganhou reforços nos para-choques e nas lanternas. Os retrovisores incorporaram luz de seta de LED e há vincos mais acentuados colocados nas laterais da carroceria. O motor 1.8 é o mesmo de 4 cilindros e com comando variável de válvulas, movido a gasolina com potência de 128 cavalos. A nova transmissão automática do tipo CVT funciona com a tração dianteira. A Lifan entrega agora uma central multimídia de 8 polegadas com novas funções, dispostas no sistema operacional Android com entrada USB e cartão SD. O dispositivo tem GPS integrado e câmera de ré também. O Navitec 2.0 é a evolução do sistema operacional anterior e é ofertado com resolução Full HD para deixar todos conectados via Bluetooth. No pacote de série, o novo X60 vem com duplo airbag, freios ABS com EBD, Isofix para cadeirinhas infantis, barras de proteção lateral e sensores de chuva, crepuscular e de estacionamento. Entre os mimos, rodas de 18 polegadas com pneus 22555 e um belo teto solar. O preço do novo X60 fica na faixa dos R$80 mil. O utilitário da Lifan briga direto com os chineses Chery Tiggo e Jaque T5, mas quer disputar mercado com Nissan Kicks, Renault Captur e até com o novo Ford EcoSport. Carros feitos no Brasil ou vendidos no Brasil vêm hoje com uma parafernália de sistemas de segurança, né? Airbag duplo é obrigatório no Brasil, como também o Isofix e também a necessidade do dono dos pais, dos donos de carros perceberem que é bom ter uma atenção especial na hora do transporte da criança no veículo. Nini, quando você comprou seu carro, assim, a gente está falando em dispositivo de transporte de criança, mas quando você comprou seu carro, você percebeu que esses carros têm ABS, têm airbag, isso tudo facilita numa situação de risco ou numa situação de uma colisão. Aí vem a segurança do transporte da criança nesses dispositivos de segurança e também sistemas de segurança que a própria montadora oferece. Isso foi levado em consideração na hora da compra do veículo? Sim. Assim, eu não vou dizer que foi o fato principal, né? Mas a gente, dentre as opções que a gente tem disponíveis no mercado, a partir de quando você tem um filho, né? Acho que principalmente mais, acho que a gente não é nem tão zeloso assim, mas quando a gente tem filho, a gente pensa em espaço, conforto e itens de segurança, com certeza. Ô Mayra, já chegou de você dispensar uma mala porque tinha que levar uma cadeira da criança? Com certeza, com certeza. Na verdade, o espaço acaba sendo para uma mala de roupinhas da criança, uma mala de brinquedo, né? E aí o que der de roupa minha, de outra cadeirinha, é consequência. Mas as coisas das crianças estão em primeiro lugar sempre. Mas, João Luiz, e na hora da compra de um carro, posterior a essa compra, qual é a orientação que é dada para uma mãe ou para um pai para comprar a cadeira ou o dispositivo de segurança para transportar a criança? Qual é a orientação que você pode dar para que isso realmente seja um ato obrigatório, né? Já que muitas vezes os pais relegam a segundo plano a segurança da criança, né? Eu vou falar também como pai e como fiscal da lei, que eu trabalho fiscalizando justamente o cumprimento da lei. Como pai, eu aconselho, né, conversar com outros pais, tendo em vista que, por exemplo, tem uma cadeirinha
que tem um modelo que ela aguenta um pouco mais, ela suporta um pouco mais o tamanho das crianças, certo? E mais do ponto de vista legal, é observar o selo do Inmetro. O equipamento ele tem que ter esse selo do Inmetro, está em conformidade com o Inmetro e dessa forma vai estar dentro da lei. O que o fiscalizador ele faz no momento da fiscalização é verificar, procurar esse selo do Inmetro. Até quando a lei ela foi, no ano de 2010, ela entrou em vigor, a resolução 277, tivemos essa dificuldade, porque foi uma resolução que foi publicada em 2008, entrou em vigor em 2010, justamente para dar 2 anos para que o comércio e a indústria se adaptassem, se preparassem para atender o mercado. E isso não foi feito e naquela época houve uma dificuldade. Então é necessário que você pesquise bastante e verifique se esse equipamento está em conformidade com o Inmetro. Bem, eu vou fazer uma indicação de leitura para os amantes de carros. Luiz José Pimenta, ele é um economista e é um profissional da área de concessionárias aqui, e ele lançou esse livro recente, Concorrência e Lucro no Mercado Automotivo, uma tese de doutorado onde mostra toda a evolução e como o consumidor brasileiro deve se ater no momento de uma compra. Então, assim, é bem interessante porque assim, a literatura do setor automotivo, ela muitas vezes é precária e é um baiano escrevendo sobre uma situação mundial que é o automóvel, onde o automóvel se coloca como produto de mercado, um produto de desejo de muitos brasileiros, né? Nini, você já pensa, já visualiza seus filhos um pouquinho maiores, e isso vai depender muito de como você trata essa segurança dentro do veículo, né? A parte de educação, você já conversa com eles sobre respeito, sobre carro? Como é que é essa parte da sua relação de mãe, já que eu sei que você, até queria que você falasse um pouco, você tem um blog, né, sobre maternidade, né? Tem. E isso reforça, e você replica isso para muitas outras mães, né? E a gente recebe também muita dúvida, principalmente daquilo, né, de deixar as crianças fazerem o uso que eles não querem. O que você perguntou é bem, bem legal, porque assim, logo quando eles eram menorzinhos, tem aquela coisa das cores, então o semáforo, né, já é uma coisa que você pode estar sempre falando, e era o que eu fazia muito com eles. Tá, que cor tá aquilo? Vermelho, pode passar? Não. E agora o sinal tá o quê? Ficou verde, pronto, pode passar. A faixa, o que é a faixa? Né? A gente tem que parar. Mãe, por que você está parando o carro? Porque tem pessoas querendo atravessar, filho. Se a gente não parar, como é que vai passar? Então, isso a gente vai construindo e passando. Eu lembro que desde pequenininhos eu já vou conversando isso com eles. Então, todas as regras, plaquinhas, algumas coisas assim, criança atravessando para uma escola, né? A gente mora bem próximo da escola deles e tem essas plaquinhas. Às vezes a gente não ia de carro, mas a gente ia andando. E aí dá para observar essas coisas e a gente já vai falando. Eu acho que isso vai gerando já neles uma cultura de respeito às leis, né? De que é importante o outro e que tudo tem um sentido também. O semáforo não é só aquelas luzinhas coloridas. Exatamente. Maíra Lobão, sem querer entregar o marido, mas quem é mais rigoroso na hora do transporte? Eu sou. Eu acho que eu sou. Acho que é a mãe, né? A mãe é mais chata. A mãe é mais preocupada, eu acho. Não que, na verdade, a gente tem uma cadeirinha em cada carro, na cadeirinha de adulto. O bebê conforto do bebê é o mesmo para os dois, mas a gente teve essa preocupação de comprar uma cadeirinha para botar em cada carro, para não ter aquela agonia na hora de sair. A cadeirinha está no meu carro, está no seu carro. Não ter que trocar a cadeirinha de última hora, geralmente a gente sai com pressa, né? E aí a gente teve essa preocupação de comprar 2 cadeirinhas, mas os dois são preocupados, mas a mãe eu acho que é mais... Major Luiz de Souza, qual a orientação em viagem, né? Porque transporte urbano dentro da cidade são geralmente em situações de trajetos curtos, né? Em trajetos mais longos, 4 horas ou 5 horas, a Bahia é um estado muito grande, então as pessoas gostam de viajar também. Qual é a orientação dada para que todo mundo vá e chegue em casa saudável e com segurança? A primeira dica que eu vou dar é justamente não apenas o uso do equipamento, né, a cadeirinha, bebê conforto, o assento de elevação é importante. É importante também você usar as travas de segurança das portas. Geralmente as crianças que já têm uma certa idade têm a curiosidade de abrir a porta do carro e ele estando em movimento.
Então é uma dica você usar a trava de segurança que a maioria dos veículos hoje possui. Programar a sua viagem. Você precisa realmente fazer uma programação de viagem e nessa programação você incluir momentos de descanso, onde você vai parar o veículo, tirar a criança dali do equipamento, fazer ela andar um pouco para que ela não fique estressada e com isso ela fique pedindo para sair da cadeira e isso interferir até no seu modo de dirigir, né? Você ficar estressado também e vir acontecer um acidente por conta disso. Então a programação de viagem e usar a trava de segurança são duas dicas que nós damos para os pais que vão realizar viagens mais alongadas. Maíra Lobão, você já viajou com a sua maior? Já que é menorzinha, eu acho que ainda não, né? Já, a maior eu viajo com ela desde os 7 meses. Uhum. E ela, um filho é muito diferente do outro. E ela sempre foi muito tranquila. Viajamos para Aracaju, ela bem pequenininha, ela ficou na cadeirinha, não tive nenhum problema. Agora o pequenininho, até para pequenas distâncias, detesta o bebê conforto. Detesta, grita, chora. Então, assim, eu tenho que ter tipo assim, uma tranquilidade, uma paz muito grande, porque eu sei que eu saindo de casa, botei ele no bebê conforto na garagem, ele vai chorar até chegar no destino. Nini Lima já viajou com os dois pequenos? E aí, qual foi a experiência? A primeira viagem que eu fiz com eles, eles tinham meses, mas aí foi de avião. Depois a gente foi para Ilhéus, e eles já tinham uns 2 aninhos. E a gente colocou justamente isso, que é momentos de pausa, para justamente eles não ficarem entediados, estressados, e como isso reflete no modo de dirigir. E olha que eu não estava nem dirigindo, eu estava no carona. Mas é para que não estresse os pais e tal, então é super válido. E assim, até se tiver pontos de paradas que você possa descer e fazer alguma atividade lúdica, é importante para sair daquele estresse só de estrada. Major Luíde, para a gente fechar o nosso programa, criança é muito bom, segurança é essencial, mas existe a responsabilidade dos pais. Na falta de responsabilidade, qual é a punição que esses pais eles estão cometendo? Punição não, qual é o ato, né? E a punição, o que é que eles podem ter como susto no momento que ele descumpre a legislação de trânsito? O código é bastante claro no artigo 168, ele prevê que a falta do uso desse equipamento é passível de multa, essa multa no valor de R$ 293,47, 7 pontos na carteira, e o veículo fica retido no local até que a irregularidade seja sanada. Então é motivo de retenção. Só vai poder prosseguir viagem após você providenciar o equipamento para poder transportar a criança com segurança. José Raimundo, o internauta, fez uma pergunta aqui. Em que parte da cadeira ele encontra o selo do Inmetro? Geralmente na lateral da cadeira ou na parte de trás tem um selo do Inmetro, ele é holográfico, ele vem como se fosse uma marca d'água e ele tem que estar ali bastante visível, inclusive a validade, que esse equipamento ele possui uma validade que deve ser prevista pelo fabricante. Bem, eu quero agradecer a presença dos convidados. Autos e Motos TV, você pode assistir esse programa no Aratu Online ou no site www.autosimotos.com e nas redes sociais também. Até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV.